As forças especiais aliadas estão numa missão altamente secreta: capturar Adolf Hitler e seus generais nazistas. Vamos, general! Os filmes de Hollywood lhes deram fama como ratos do deserto e bastardos inglórios. Agora, equipes de especialistas seguem os passos destes soldados em tempo de guerra. Da velha ilha de Creta São marcas que eles podem ter usado para se orientar. aos desertos remotos da Líbia, no norte da África. Estamos dirigindo na beira de um campo minado. Se a gente sair da estrada, tudo pode acontecer. A missão deles: descobrir por que apenas uma operação de captura deu certo enquanto as outras fracassaram. Esta é a história dos verdadeiros bastardos inglórios. Caçada aos generais de Hitler. Uma equipe de soldados britânicos se infiltrou no norte da África, então controlado pelos alemães. Os militares penetram além das linhas inimigas. Me dá cobertura. O plano deles: capturar ou matar um dos seus maiores inimigos, o general nazista Erwin Rommel. Por vários meses, os Afrika Korps do general atacaram com tudo, obrigando os aliados a recuar centenas de quilômetros. Este homem virou um mito. A invencível raposa do deserto. Os soldados britânicos fazem parte de uma tropa de elite dedicada a caçar Hitler e seus generais. Eles vão atacar o quartel-general de Rommel na Líbia, mas esta tentativa vai dar muito errado. – 70 anos depois, este homem está determinado a descobrir o que realmente aconteceu. O historiador e ex-integrante das Forças Especiais Michael Asher veio à Líbia dos tempos modernos. Com a ajuda dos moradores locais, ele quer traçar a rota dos chamados bastardos inglórios. Para descobrir os segredos do ataque a Rommel e revelar por que esta missão secreta fracassou. Para mim, houve sempre um grande mistério em torno desse caso. Nós sabemos que houve um intenso tiroteio quando os soldados chegaram ao quartel-general de Rommel e o comandante da tropa britânica foi morto. Mas não sabemos exatamente o que aconteceu. Existem muitos relatos de testemunhas oculares, mas ainda tem uma grande lacuna sobre o que realmente aconteceu. 14 de novembro de 1941. A operação para capturar ou matar Rommel começou com uma operação secreta de desembarque. Os soldados britânicos saíram dos submarinos e seguiram em pequenos botes rumo ao litoral da Líbia, então dominado pelos alemães. Para traçar a rota exata dos comandos, Asher conta com a ajuda de Fawzi Taher, cujo pai apoiou a operação. Como os soldados acharam esse local? Um espião no alto da colina indicou para eles. A família dele ajudou um agente britânico que se disfarçou de beduíno. O oficial da inteligência britânica se posicionou no alto daquela escarpa ali, junto com o guia, Hussein Taher, mandado pelo avô do Fawzi, para se comunicar com os submarinos. Um sinal em código Morse, combinado anteriormente, mandaria os submarinos. Ali! A situação do desembarque não poderia ter sido pior. Eles chegaram bem no meio de uma tempestade terrível. O mar estava muito alto, totalmente diferente do que eles esperavam. Quando eles foram aos decks do submarino, muitos foram varridos de lá. Vamos lá! Então, os submarinos só puderam lançar metade dos soldados antes de voltar para a base. Um péssimo começo para o resto da equipe.
Me dá cobertura. A guarda costeira da Líbia informou à equipe sobre um pastor que morava na área desde 1940. Com sorte, ele pode saber o local exato da praia onde aconteceu o desembarque e onde os soldados atravessaram as montanhas do litoral. O pastor leva a equipe para o leste, a 1 quilômetro do local original da operação de desembarque. O pai do líbio contou para ele que os soldados acenderam uma fogueira nestas ruínas para se secarem depois do desembarque. Acho que tivemos muita sorte em achar esse velho pastor e muita sorte em achar essa casa, que ele diz ser uma casa romana com centenas de anos. E isso esclarece, sem sombra de dúvida, que aqui é mesmo a praia do desembarque. A enseada escondida era perfeita para o desembarque. O próximo desafio para os soldados era penetrar no quartel-general de Rommel sem serem vistos pelos nazistas. Guias locais levaram os soldados por uma área chamada Jebel al-Aqdar, as Montanhas Verdes. Mas como eles venceram as escarpas que protegiam o quartel-general de Rommel? 15 de novembro de 1941. Na manhã seguinte ao desembarque, um avião inimigo passa apenas 250 metros acima dos soldados. Eles tiveram sorte. O leito do rio lhes deu cobertura. Hoje, até mesmo para um ex-soldado em boa forma como Asher, em plena luz do dia, a escalada é um desafio e tanto. Os soldados tiveram que ficar atentos o tempo todo ao perigo das patrulhas inimigas. Eles estavam viajando à noite num breu total, tinham cargas pesadas para carregar e estavam sempre com medo de serem vistos pelo inimigo. Podia ter patrulhas inimigas por perto, então foi uma tarefa muito árdua para eles. É uma escalada de 200 metros pelo leito do rio. E neste lado, a missão quase acabou em desastre. Os soldados tiveram muita sorte por não terem chegado um dia depois, porque teriam enfrentado a pior tempestade que atingiu o norte da África em 40 anos. Olha só para esse wadi, veja como é íngreme. Uma chuva torrencial aqui teria inundado o wadi, varrido a patrulha inteira, e ninguém nunca teria ouvido falar do ataque a Rommel. A descoberta de Asher confirma que os soldados escolheram a rota perfeita para evitar o contato com o inimigo. A 8 quilômetros do quartel de Rommel, os soldados chegam à sua base para o ataque, uma caverna secreta. 16 de novembro de 1941. Podemos passar a noite aqui. Os moradores locais informaram o desenho básico e a segurança do QG de Rommel. Pessoal, estão vendo aqui? Essa é a principal encruzilhada para o quartel-general. Tem alguma patrulha alemã por perto? Tem aqui e aqui. Mas eles não vão estar esperando a gente. Mas como o general Erwin Rommel virou o inimigo número 1 dos aliados? O mito da invencibilidade militar dele nasceu nas batalhas pela cidade de Tobruk. Hoje, como naquela época, Tobruk é o porto de águas profundas mais oriental da Líbia. Era fundamental para as linhas de suprimento de Rommel no seu avanço para empurrar os aliados rumo ao Egito. Para descobrir os locais das batalhas de Rommel, Asher teve que sair da cidade e viajar quilômetros pelo deserto. Aqui, Asher procura pelos bunkers de defesa onde aconteceram várias batalhas. As ovelhas são suas? Sim, elas ficam andando por aí. Ele me disse que o bunker de Ras al-Madal fica a uns 50 minutos daqui.
Para ter uma ideia do motivo pelo qual os aliados temiam Rommel, o historiador encontra o general Soliman Obeidi, que se aposentou das forças líbias de Tobruk. O general explica as defesas, onde Rommel depois forçou sua entrada na fortaleza dos aliados. O general está me dizendo que essas defesas foram feitas em forma de círculo para proteger todas as direções. 34 mil soldados aliados estavam escondidos em 2 anéis de fronteiras no bunker, protegidos por uma linha mais externa de fortalezas no deserto. As trincheiras entre elas eram para comunicação, então as pessoas podiam se mover entre elas sem serem vistas ou atingidas pelo inimigo. Para o ataque a Rommel, os soldados evitaram essa área de bunkers, porque as tropas alemãs estavam em todos os lugares. É incrível. O historiador Asher inspeciona as trincheiras. E faz uma descoberta num antigo posto de metralhadora. Tá vendo esses nomes aqui? Encontrei os nomes de alguns soldados, parecem britânicos, mas podem ser australianos, porque sabemos que eles ocuparam este local em 1941. A data está bem clara, 1941. Essa pode ter sido a Força Expedicionária Australiana. Os nomes são Barrell, Fraser e parece Mallory. Evidências de uma luta feroz estão espalhadas por todos os lados. Este é um morteiro. Ainda é perigoso. Deve ser artilharia alemã. Deve ter uns 88 milímetros. Parece alemão sim, porque os britânicos não tinham de 88 milímetros. Com as vitórias de sua Blitzkrieg, Rommel virou um dos generais favoritos de Hitler e um ícone da propaganda nazista. Matá-lo seria mais do que uma derrota alemã na África. Seria um desastre para o Terceiro Reich. No Nat Geo. 17 de novembro de 1941. 1941. Norte da África controlado pelos alemães. Tropas aliadas estão numa missão tão dramática que Hollywood jamais teria imaginado. Capturar ou matar a raposa do deserto. O general nazista Erwin Rommel, em seu quartel-general bem além das linhas inimigas. Antes do ataque a Rommel, o esquadrão se abriga numa caverna a 8 quilômetros do QG nazista. Isso vai animar vocês. Preparando-se para o ataque, os líderes das tropas distribuem um tipo especial de droga. A gente sabe que as unidades das forças especiais recebiam benzedrina, e esses soldados também. A benzedrina é um tipo de anfetamina e dava uma energia incrível, deixando o grupo acordado. Isso teria dado um gás imenso, mas é claro que tem uma queda tremenda alguns dias depois. E eu acho que isso afetou muito as nossas tropas especiais, um efeito que não é muito conhecido. O líder da tropa, capitão Jeffrey Keyes, tinha motivação pessoal para liderar o ataque. Um motivo que pode ter prejudicado a operação. O pai de Geoffrey Keyes foi um herói da Primeira Guerra Mundial, almirante da frota e comandante de operações combinadas, o que significa que ele era chefe do Geoffrey Keyes. Claro que o Keyes chegou aqui em busca de glória, que daria a ele o mesmo tipo de fama que o pai tinha. Ele queria entrar para a história como o homem que matou ou capturou a raposa do deserto, Rommel, e isso é sempre um perigo. O que realmente aconteceu no quartel-general de Rommel ainda é um mistério. Michael Asher continua a refazer o ataque aliado rumo ao leste, perto da fronteira da Líbia com o Egito. Ele está em busca do quartel-general onde aconteceu o ataque a Rommel, mas é uma jornada perigosa. Os militares líbios tiveram que guiá-lo através de campos minados que sobraram da guerra. Estamos dirigindo na beira de um campo minado que ainda está ativo. E se a gente sair da estrada, tudo pode acontecer. Uma parada súbita. Existem minas no caminho. Essas minas foram desativadas? Bem, eu tenho a impressão que sim. Cuidado.
O engenheiro militar reconfigura os fios que são feitos para alertar quem passa por ali. O capitão Ramadan me disse que o motivo de ter implantado milhares de minas aqui foi criar uma parede protetora invencível contra as tropas que os atacavam e para proteger essa linha de fortalezas que eles construíram pelo deserto. Milhares de moradores locais foram mortos ou feridos por estas minas desde a época da guerra. Até pessoas que perderam o controle do carro e saíram da estrada morreram com explosões de minas. E muitas pessoas ou animais que passavam foram mortos ou feridos aqui. Então é muito importante ficar só nessa estrada. O comboio entra cada vez mais no deserto líbio. E finalmente encontra ruínas de construções do tempo da guerra. Está claro que uma batalha feroz aconteceu aqui. Estar aqui dá mesmo a sensação de como deve ter sido há 70 anos. Ainda tem buracos de bala na parede, ainda tem artefatos jogados por aí, balas e pedaços de recipientes de combustível. Asher consegue novas informações. Dizem que os soldados aliados atacaram o quartel-general de Rommel numa área mais para o oeste. Líbia. Trípoli. Praça Verde, em Trípoli, capital da Líbia. O ex-soldado das Forças Especiais Michael Asher passa em Medina, a cidade velha, para uma reunião importante. Ele descobriu que o local do QG de Rommel na época da guerra fica hoje numa propriedade de acesso restrito. No Centro Histórico Nacional, ele busca a permissão especial para entrar lá. Ele consegue a permissão para entrar no antigo QG nazista de acesso restrito com suas testemunhas líbias. Asher acredita que o lugar onde tudo aconteceu vai revelar a história. 17 de novembro de 1941. Os soldados britânicos seguem informações da inteligência de que Rommel foi visto recentemente neste quartel-general para comemorar seu aniversário de 50 anos com um jantar. A segurança é fraca. As forças alemãs não esperam que os inimigos cheguem tão além das linhas inimigas. Vai ser perigoso. Perigoso. Acho que a gente pode jogar um poker. Hoje, o historiador Asher encontra uma testemunha ocular importante. Um líbio que trabalhou como cozinheiro para as forças alemãs. Aisa Bugrain testemunhou os eventos ocorridos no QG de Rommel poucas horas depois do ataque. Quando ele veio aqui naquele dia de manhã cedo, o lugar estava cheio de gente. Oficiais italianos, alemães, eles estavam muito empolgados com alguma coisa. Havia veículos aqui, guardas em pé ali. Então, primeiro, ele não pôde passar pela porta. Ele entrou pela lateral e encontrou os corpos de 3 soldados alemães. Na noite do ataque, os soldados queriam entrar pelos fundos, mas forçar a porta para abrir chamaria a atenção dos alemães. Então eles escolheram uma abordagem muito mais perigosa: atacar a entrada do QG. O que estava esperando por eles na Toca da Raposa do Deserto? 17 de novembro de 1941. Líbia, no norte da África. Soldados britânicos estão atacando o QG do general nazista Erwin Rommel. Lá dentro aconteceu um tiroteio fatal que matou o líder dos soldados, capitão Jeffrey Keyes. "70 anos depois, o historiador Michael Asher investiga com testemunhas líbias o que realmente aconteceu no quartel-general nazista. Asher inspeciona o desenho da casa em busca de pistas de onde e como o líder dos soldados morreu. Ele descobre a sala onde o tiroteio fatal supostamente aconteceu.
Gráficos tridimensionais ajudam a reconstruir os cenários de conflito e a dizer como o líder dos soldados pode ter morrido. O relatório oficial diz que Keyes foi na direção desta porta, abriu a porta, olhou e viu 10 soldados alemães que foram pegos de surpresa. E depois ele fechou a porta, disse ao Campbell para preparar as granadas, abriu a porta de novo, entrou e provavelmente foi atingido por um tiro de um dos soldados alemães. A essa altura, o sargento Terry, que está atrás do Keyes, armado com uma submetralhadora, lança uma rajada de balas nos soldados alemães. E atrás dele, o capitão Campbell joga 1 ou 2 granadas lá dentro. Asher acredita que tem algo muito errado com esta versão oficial. A versão oficial dos eventos não faz o menor sentido. Nenhum soldado profissional vai abrir a porta de uma sala, se expor ao inimigo, fechar a porta e depois abrir de novo, sabendo que vai ser atingido com certeza. Será que a versão oficial dos britânicos é uma grande mentira? Documentos internos alemães da época da guerra revelam que um dos alemães disse que o primeiro soldado britânico a entrar no local carregava uma metralhadora. Vários tiros de metralhadora. Não pode ter sido o Keyes, que só tinha uma pistola. Os alemães veem um homem vindo na direção deles, vestindo o uniforme militar britânico com uma submetralhadora. Acredito que era o sargento Jack Terry, que estava carregando essa arma. Acho que a essa altura o Keyes já tinha sido atingido. Então como o Keyes morreu, afinal? O documento alemão diz que quando eles entraram por essa porta, encontraram um soldado alemão muito grande e forte, com um rifle, o soldado Jamater. E o Keyes começou a lutar com o Jamater. Num determinado momento, o capitão Robin Campbell tentou atirar no guarda, mas acabou atingindo Geoffrey Keyes por engano. Um mistério sombrio é revelado. Parece que o líder dos soldados pode ter sido morto por fogo amigo. Mas uma pergunta continua. Se foi isso que aconteceu, por que a mentira? Acho que encobriram a história de propósito. Geoffrey Keyes não era um oficial qualquer. Era filho do comandante das Forças Combinadas, um herói da Marinha Britânica. E acho que foi uma tentativa muito grave de ocultar o que aconteceu, que provavelmente foi um acidente, mas acabou se transformando em algo muito heróico e honrado. 18 de novembro de 1941. O último momento de azar foi de extrema ironia. Rommel nem estava lá. Devido a problemas no motor do avião dele, o general nazista ainda estava na Grécia e voltou à Líbia poucas horas depois do ataque. Em sinal de respeito à coragem dos soldados, Rommel ordenou que seus homens enterrassem o capitão Keyes com todas as honras militares. Mas este estava longe de ser o último ataque além das linhas inimigas. Soldados aliados preparavam missões mais ousadas para capturar grandes líderes nazistas. Um dos planos mais exóticos tinha como alvo o comandante de Hitler na ilha grega de Creta. Pare! Será que desta vez eles vão conseguir causar grandes danos ao Terceiro Reich? Na ilha grega de Creta, uma equipe de especialistas investiga outra operação de sequestro feita pelos aliados que aconteceu aqui, na primavera de 1944. A missão da equipe é capturar o general nazista Heinrich Kreip, comandante das forças alemãs que ocupavam Creta. Há poucos meses do dia D, o primeiro-ministro britânico Churchill aprovou a missão como forma de distrair a atenção, tentando fazer os alemães acreditarem que a invasão aliada não atacaria a França, e sim a Grécia. Integrantes da resistência em Creta e agentes britânicos pretendiam capturar o general nazista e fugir pelas montanhas da ilha. Houve outras missões para capturar generais alemães, mas elas não tiveram sucesso. Essa foi a primeira e única vez que deu certo. A grande pergunta para mim é por que essa missão foi tão bem sucedida? Como esses homens entraram aqui e sequestraram um general alemão debaixo do nariz da tropa dele? Abril de 1944. Para atacar a ilha controlada pelos nazistas, os britânicos usaram as enseadas escondidas da costa sul de Creta. Mais
Mais de 65 anos depois, um ex-ranger paraquedista investiga como os agentes venceram esta costa acidentada. Derek Campbell serviu em missões secretas de captura na Ásia durante a década de 70, mas nunca viu nada assim. Me abala e me impressiona que esses homens conseguiram fazer isso nesse tipo de terreno e à noite. Para mim é incrível, sem dúvida. Com o treinamento que eu tive, acho que as pessoas precisariam de pelo menos mais 6 meses de treinamento só para essa missão específica. Só de olhar para isso me dá um frio na espinha. Com ele estão Katerina Anagnostakis e Nikos Gigortakis, 2 historiadores de Creta. Aqui é Maridak? É. Então foi aqui. Eles estão procurando a praia onde os soldados britânicos desceram em busca do general nazista. Desde a ocupação, barcos britânicos dos aliados tomaram áreas ao norte da África e viajaram secretamente para a costa sul de Creta para abastecer uma rede de integrantes da resistência contra o inimigo alemão da ilha. Agora, Derek e sua equipe estão procurando marcas que indiquem o local perfeito para o desembarque de uma tropa. Olhando aqui do mar, tem marcas que eles poderiam ter usado para se orientar. A informação é de que os submarinos britânicos podiam atracar exatamente aqui, onde o mar tem mais de 20 metros de profundidade. Exatamente aqui. Será que foi aqui que o esquadrão atracou com seus botes? Essa é provavelmente a parte que se destaca. E se isso estiver certo, aqui poderia ser um bom marco. Quando eles vissem essa formação rochosa aqui, aquela saindo do outro lado, eles só precisariam virar à direita. 3 anos antes do ataque dos soldados, Creta foi conquistada pelas forças alemãs. Mas esta costa sul montanhosa continuava difícil de controlar. Depois de inspecionar esta praia, Derek Campbell agora acredita que a tropa teria tentado atracar num local mais plano. Porque é uma viagem longa e é íngreme para chegar às montanhas e alcançar o general. Quer dizer, eles tinham que procurar o caminho mais fácil para conseguir se mover rápido. Nessa área aqui teria sido impossível. Generais de Hitler, no Nat Geo. Para o ex-ranger paraquedista Campbell, o desafio para esses agentes foi muito mais difícil que a sua experiência em missões nos dias de hoje. Nós não teríamos chegado em bote. Provavelmente usaríamos helicópteros e mandaríamos primeiro aviões armados. Eles sairiam para procurar algum sinal de luz naquela região. Nosso lema sempre foi entrar, sair, seguir. Essa é a diferença. Nós temos tecnologia que esses soldados não tinham. Eles tinham tecnologias caseiras da época, que eram usar a população local, se misturar com os moradores e evitar, a todo custo, o contato com os alemães. O líder da operação em Creta era o tenente Patrick Lee Firmer, que não era o tipo clássico de soldado. Paddy era um aventureiro. Ele sobreviveu andando pela Europa e atravessando as fronteiras. Ele andou do norte da Europa até a Grécia. Ele era o homem ideal e iria provar aos gregos que os britânicos estavam lá para ajudar. As aventuras de Lee Firmer continuaram em Creta e sua paisagem acidentada. Hoje, Derek Campbell está formando sua própria equipe de expedição à montanha. Enquanto os historiadores Nikos e Katerina examinam um arquivo de tesouros inigualáveis. Fotos tiradas pelo segundo homem no comando da operação, o capitão William Moss. Fotografias tiradas durante a missão secreta. Eles estavam numa situação horrível, estava chovendo muito, eles estavam molhados e sem comida. Eles tinham que seguir essa rota e não tinham nenhuma informação sobre o que acontecia logo atrás deles.
Mas os historiadores só podem seguir a trilha das fotos até certo ponto. Moss parou de tirar fotos quando eles eram caçados pelas tropas alemãs nas montanhas. Nossos exploradores estão nas montanhas de Creta, onde os agentes britânicos supostamente tiveram um QG secreto para planejar a captura do general nazista Heinrich Kripe. É. 21 de abril de 1944. Com a ajuda de integrantes da resistência local, os agentes britânicos Patrick Lee Fermor e William Moss estão procurando um ponto fraco nas defesas de Kripe. Como a gente vai passar pelas montanhas? Tem alguém esperando a gente? Os integrantes da resistência vão ajudar os agentes britânicos depois do sequestro. Não tem nenhum alemão no nosso caminho. O primeiro plano deles é atacar o general em seu QG ao sul da cidade de Heraklion. A equipe alemã está protegida por uma guarnição de 15 mil soldados. 9 de abril de 1944. Os agentes britânicos espionam o QG e a residência particular do general a alguns quilômetros ao norte. Mais de 65 anos depois, no local do antigo QG alemão, a historiadora Caterina encontra Despina. Seu pai trabalhou disfarçado no cassino do general Kripe. Será que ele ajudou os militares a entrarem lá? Ela disse que o Kripe costumava vir aqui toda noite. Ele tocava piano quando queria ou então jogava cartas. Uma noite, Lee Fermor foi à casa dela falar com o pai dela e perguntou como ele poderia entrar na casa onde estava o general Kripe. Ela disse que tinha muitos guardas. Um ali, na frente daquela porta, e outro naquela praça ali. E que era muito difícil para alguém que não fosse alemão entrar aqui. A segurança no QG do general era muito grande. Os agentes tinham que arrumar outra forma de capturá-lo. Pat sabia que a melhor maneira de pegar alguém seria estar disfarçado, parar o carro e pegar o general. 26 de abril de 1944. Agora eles planejam atacar o Kripe na estrada. Você tá ótimo. Disfarçados de policiais militares alemães. Era uma das ideias da brutalidade do Hitler. Se você encontrar um inimigo em trajes civis, então ele é um espião. E com isso, você pode dizer que está executando espiões. Era assim que ele fazia. Matava todo mundo e divulgava. A mensagem era: se você tiver coragem de vir, vai morrer. O melhor lugar para ver o carro do general acabou sendo um cruzamento entre o QG do Kripe ao sul de Heraklion e sua residência particular. Os historiadores Nikos e Caterina estão visitando o local originalmente escolhido pelos agentes britânicos para emboscar o carro do general. Foi aqui, acho que foi aqui. E essa era a direção do carro. 26 de abril de 1944, 9h30 da noite. Pare! O que está acontecendo? General Kripe, considere-se meu prisioneiro de guerra. Os agentes usaram o carro do general para enganar os alemães. Os postos de controle nazistas têm ordens para não parar a limusine do general deles. Enquanto o capitão Moss escoltava o general pelas montanhas, Lee Fermor dirigia o carro alemão para a costa norte. O agente deixa uma carta aos alemães fingindo já ter tirado o general da ilha e termina com o típico humor britânico. PS. Sentimos muito por ter que deixar este carro tão bonito para trás. 27 de abril de 1944. O truque não funcionou por muito tempo. Logo, milhares de soldados alemães estavam caçando os agentes que precisavam atravessar a cadeia de montanhas no interior da ilha, rumo ao local de resgate na costa sul. Hoje, a equipe de especialistas está a caminho do Monte Ida. O ex-integrante das Forças Especiais, Derek Campbell, quer descobrir como os agentes conseguiram passar por esse terreno tão difícil. Eles vieram por esse caminho aqui, entre os dois picos. É. Então eles ficaram aqui nesse caminho? Eles seguiram essa rota para o sul.
Esse pico é aquele ali. Eles estavam fazendo isso à noite, né? É. Só de olhar esse terreno por aqui, dá pra ver que é muito rochoso. Eles tinham que estar em forma para fazer isso. Essa foto é de quando eles deixaram o primeiro esconderijo. Claro que eles andaram no escuro e tem neve por todo lado. Era abril e ela estava bem alta. À luz do dia, a equipe teve que ficar alerta com os aviões que os alemães mandaram para localizá-la. Com a ajuda de rebeldes de Creta, os agentes Moss e Lee Fermor estão correndo pelas montanhas na base do Monte Ida, o mais alto da ilha. Eles precisam se encontrar com outros rebeldes que podem liderá-los pela cordilheira até a costa sul. Em 2 dias, eles devem ser resgatados por lanchas britânicas. O general de 48 anos agora virou um fardo pesado. Parece que ele quer diminuir o ritmo de fuga da tropa. Vamos, general. Para atravessar o Monte Ida até o ponto de encontro no sul, só existe um atalho. Uma passagem estreita de quase 2.500 metros. Hoje, a equipe de especialistas segue a mesma rota dos agentes. Tinha alguma trilha para eles usarem? Naquela época não havia uma estrada como essa. Era só a paisagem, como você pode ver ao redor. Esta é a única passagem para o sul. Os alemães só acharam que as pessoas trouxeram os pastores e não vieram aqui, certo? Porque não tinha nada aqui. Foi muito difícil. Eles tinham que andar e começar a controlar tudo no caminho. Tinham que controlar as casas, esconderijos, como pequenos vales. Eles andavam uns ao lado dos outros, numa distância de 50 metros. Não dava para ir muito rápido, umas 6 ou 7 horas. Então, os agentes britânicos conseguiram atravessar o Monte Ida em segurança, rumo a uma estação de rádio escondida. 29 de abril de 1944. Aqui eles enfrentaram um novo desafio. Eles não vão conseguir chegar a tempo de encontrar as lanchas e fugir para o Cairo. Essa porcaria não funciona. Eles não podem entrar em contato com o barco de resgate e estão presos na ilha do inimigo. Os alemães estão chegando. Por 3 dias, os agentes estão completamente cercados por tropas nazistas que querem varrê-los da costa. É um empecilho atrás do outro. Numa descida íngreme, o general Kripe machuca a perna. Tudo bem, general? Tá, obrigado. A comida está acabando. O moral está baixo. A missão deles está a um passo do desastre. 12 de maio de 1944. As forças alemãs alcançam os agentes. Começa uma batalha feroz. Hoje, a equipe de especialistas debate o que aconteceu naquele confronto. Àquela altura, eles quase foram capturados. Tinha um comboio alemão vindo, mas foi parado pela resistência com granadas e tiros de metralhadora. Isso deu aos agentes uma chance de descer para a praia e fugir. A missão está chegando ao clímax. As tropas nazistas foram pegas totalmente de surpresa. Os alemães não sabiam mesmo o que estavam enfrentando. Já os britânicos sabiam lidar com todas as situações devido aos vários meses de treinamento para operações de guerrilha. Essas distrações ajudaram bastante. Na Baía Secreta, os agentes britânicos empurram os botes para o mar. Corre, corre! Um dos soldados da Marinha que deveria evacuar a equipe de lancha conta a sua história para a televisão pela primeira vez. Eu era piloto, recebi a ordem de buscar uns marrons, que era como a gente chamava o exército. Eles são malucos, a gente só tinha que garantir que eles saíssem de lá. Enfim, os agentes escapam da ilha controlada pelos alemães.
O que aconteceu foi assustador. Você tem que ir, liga o motor e vai a toda. A velocidade da lancha é muito boa. No QG, no Egito, os britânicos apresentam o general Cripe à imprensa como uma grande peça de propaganda contra a Alemanha nazista. Foi uma derrota moral para os alemães perceberem que um dos generais deles poderia ser capturado bem debaixo do nariz deles. Isso deu aos aliados a vantagem. Isso manteria as tropas alemãs aqui, sem ter que mandá-las à Normandia e às praias onde a invasão de larga escala acabou acontecendo. O sucesso da missão de captura atingiu os nazistas apenas 23 dias antes da invasão final. Rumo ao dia D, as tropas britânicas se reúnem mais uma vez para capturar ou matar o general nazista Erwin Rommel no seu QG num castelo da França. Enquanto isso, os Rangers americanos precisam derrubar a imensa artilharia inimiga na praia de Omaha. Será que as tropas aliadas vão finalmente derrotar o seu velho inimigo? Normandia, 1944. Na véspera do dia D, agentes aliados planejam uma missão final para sequestrar ou matar um velho inimigo. O general Erwin Rommel agora está encarregado de lutar contra a invasão. Os aliados estavam obcecados pelo Rommel. Acho que tinham medo dele. Eles achavam que ele era, de longe, o mais perigoso dos generais nazistas. Antes que os britânicos capturassem Rommel, os Rangers americanos tiveram que enfrentar uma ameaça quase invencível. A artilharia de Pond Rock. 6 canhões de 155 milímetros no alto de um precipício, apontados para Utah e a praia de Omaha. Essas armas podiam atirar nas duas direções. Era fundamental que elas fossem destruídas para que a gente tivesse sucesso na praia de Omaha. Dwight Anderson, diretor do cemitério americano na Normandia, sabe como os Rangers veteranos atacaram as armas no precipício para facilitar a missão definitiva de pegar Rommel. Os Rangers tinham equipamentos especiais. Colocaram os ganchos aqui e iam subindo. Os alemães estavam, na verdade, jogando granadas de mão aqui e também tinham metralhadoras no nosso lado direito, o que fazia com que a gente atirasse neles. E como você pode imaginar, os alemães tentaram cortar algumas das cordas enquanto a gente estava subindo. Os alemães transportaram as armas do topo do precipício para um esconderijo, mas os Rangers as localizaram. Na verdade, os homens da artilharia alemã não estavam nas armas. Eles saíram do esconderijo, perceberam que o bombardeio tinha acabado e entravam em formação. Eles estavam a cerca de 200 metros de onde o primeiro sargento Lommel tinha descoberto as armas. Naquela altura, ele poderia ter atirado, como você pode ver, aberto isso aqui e colocado uma granada lá dentro. Quando isso acontece, o canhão fica destruído. O triunfo dos Rangers sobre a artilharia nazista no litoral em Pond Rock facilitou o caminho para os paraquedistas britânicos caçarem o general Rommel. 25 de julho de 1944. Num vilarejo a oeste de Paris, o general de Hitler está escondido num castelo medieval. Em 1944, eles estavam procurando uma chance de matar Rommel, porque eles achavam que capturar o general nesse castelo medieval na França poderia influenciar o resultado da guerra. Parece impossível pegar Rommel dentro de seu castelo, porque ele poderia facilmente se esconder nas masmorras. Mas os integrantes da resistência francesa descobriram o ponto fraco do general nazista: suas frequentes caminhadas pelas florestas locais. Os paraquedistas da SAS são liderados pelo tenente franco-americano Jack Lee, mas o destino prega uma peça neles mais uma vez. A ironia é que quando a operação da SAS entrou em ação, o Rommel já tinha sido gravemente ferido por um avião Spitfire que atingiu o carro dele na estrada. Então a ironia era que o Rommel estava acabado e nunca mais voltou à ação. O mito da invencibilidade de Rommel caiu, enquanto a coragem das forças especiais da Segunda Guerra Mundial virou lenda.
As missões da guerra deixaram um legado de ousadia e determinação que é copiado pelas forças especiais de hoje.